sairia. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado nessa jumenta. Se coloque em pé, se coloque em pé. Pode tomar teu centro. Vem pegar o pano, pega o pano, pega o pano. Quero terminar, chuta isso. Agora senta. É rápido, senta. Entenda aqui o que eu vou falar agora. Jesus chega, cumpre uma profecia. A jumenta, por causa de Jesus em cima, o Senhor foi aplaudido pelos homens. Hosana nessas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Uau! Paz na terra e glória dos céus. Mas o interessante disso é, eu fiz algumas investigações relativamente sobre as características que a jumenta apresentava. As jumentas apresentavam duas características. Tem uma característica que é física, depois a comportamental. As características físicas da jumenta estão aqui. A primeira, o corpo era médio e pequeno, muito diferente dos cavalos, que eram muito mais grandes. As jumentas não cresciam muito assim, não. Ela só podia crescer no máximo na fase média. Até a jumenta mais alta era mais baixa em relação ao cavalo. O corpo físico da jumenta não podia crescer muito, só tem que ser ou pequena ou média. A jumenta nunca cresceria numa altura acima da média. Isso nos faz compreender a atitude de Deus na vida dessa jumenta. E não brinca, meus irmãos. Deus, antes de trazer os homens, já preparou toda a pregação na superfície da terra, nos seres animais, vegetais, seres humanos. Você sabia que a natureza toda é uma pregação? Não brinca, se existe mais, há mais tema na natureza do que tema na Bíblia. Porque no Antigo Testamento ainda não existia a Bíblia, só pregaram qualquer. Com a natureza, é por isso que só sabe no livro do Antigo Testamento. A Bíblia utiliza muito sobre corvos, vê lá sobre a pomba, vê sobre a águia. Isso tudo era uma pregação. E é interessante que essa jumenta, ela não podia crescer muito. Por quê? Porque quando você está em Deus e você cresce muito, você tende a perder humildade. E sabe por que a Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 6, no versículo primeiros, que no ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado no alto sublime trono. E sobre ele tinha querubins, que tinham 6 asas. Com 2 asas cobriam os pés, com as 2 cobriam os olhos, e com as 2 voavam. A pergunta é, por que esses querubins cobriam os rostos? Porque na medida que eles olhavam a Jesus, olhavam a Deus, eles tapavam o rosto. Quando eles voltavam a olhar, eles tapavam o rosto. Eu prefiro tapar o rosto para não saber o que Deus está fazendo na minha vida. O dia que você percebe que Deus está fazendo coisas na tua vida, você tende a perder humildade. Homens de Deus, come on, trabalho. É por isso que temos aqui um grupo de pessoas. Eu sou abençoada, Deus está fazendo na minha vida. Agora eu vou me sentir bem. Não. Eu disse na sexta-feira, repito aqui. O que Deus faz na tua vida não é para te sentirem, é para sentirem o nome dele. Não é para te olharem e te parabenizar, é para olharem para ele e dizerem: louvado seja aquele que chama todos os homens para a glória do Pai. Então a jumenta não podia crescer muito. Sabe o que fez Satanás sair do céu? Foi ser expulso do céu enquanto era Lúcifer? É porque ele queria crescer mais do que já estava crescido, achando por bem criar seu próprio trono. Então a jumenta só cresce até no camão. Estás a ver? Você já estás a ver? Estás a ver como estás a ver? Eu sabia que você queria crescer muito. Há um nível de crescimento. Porque quando você sente esse crescimento, você perde a humildade. Agora você já, a mulher dos likes nas redes sociais, no culto já não vem, já não se submete, já não ouve conselho. Então o que Deus, o que Deus quer que você se torne é crescer, mas não é crescer até o nível de você exagerar. É crescer como Davi: Senhor, não me dê tudo para mim não poder fugir da tua presença, e não me dê nada para mim não poder te blasfemar. O que Deus quer que você tenha esse crescimento médio. Eu sabia que você ia parar, Deus não ia glorificar nada. Por isso é que eu vou te fazer crédito, né? Eu sabia que o glória podia baixar. Outra característica da jumenta, característica da jumenta. As jumentas têm orelhas muito longas que lhe permitem fluir na audição e para medir também a temperatura. Quer dizer, ela consegue equilibrar a temperatura. A orelha da jumenta é muito grande e de tanto ser grande a orelha dela, permite ela melhorar, fluir na audição.
Se não tem um animal que tem mais capacidade de audição do que a jumenta, jumenta ouve. Como você que nunca ouviu o mesmo Deus até hoje, já sabe que não é jumenta? Jumenta ouve a voz de Deus. Jumenta ouve o que está no coração de Deus. Jumenta obedece Bíblia. Jumenta tem um pastor e segue a orientação do seu pastor. Jumenta não anda, não acorda, escova dentro e decide aquilo que ele quer decidir. Não, jumenta tem uma orientação. Eu não vi teu amém. Jumenta tem uma orientação. E toda jumenta que tem uma orientação sabe. A audição da jumenta, ou a orelha da jumenta, é para lhe felicitar. Ou seja, lhe felicitar, ok? Felicitar. Facilitar. Eu vou começar já a pregar só já em línguas estranhas. É para lhe facilitar. E quando você é facilitado na audição, então ouvir a voz de Deus torna-se o quê? Fácil para ti. Por favor, me diz quanto é o nível da audiência da voz de Deus na tua vida. Eu vou te dizer quanto é o nível da promessa de Deus na tua vida. Pessoas que Deus tem promessa na vida deles, Ele sempre fala. E essas pessoas sempre ouvem a voz de Deus. A orelha da jumenta é simplesmente para isso, facilitar a audição da ovelha das palavras do seu Senhor. Agora, uma outra coisa que ajuda a audição ou a orelha dessa jumenta é para medir a temperatura. A jumenta nunca vai ficar muito fria, nunca vai ficar muito quente. Ela tem, por causa da orelha longa, tem a capacidade de equilibrar a sua temperatura. Isso porque chega um momento na vida, se você não tem essa orelha grande no mundo do espírito, vai querer se deixar levar pelo ambiente dos outros. Vai em Luanda, como todo mundo só está falando já de emigrar, está a partir de agora quero ir para o lugar. Vai no banco, como toda a gente só está falando aí para a Namíbia, está me querendo na Namíbia, nas canções. Ele não mede temperatura. Você tem no Espírito de Deus para